Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos falar no nosso vídeo de hoje sobre algumas pedras que servem de tropeço e outras pedras que vai servir de benefício para as nossas vidas. Alguns impedimentos aparecem em nosso caminho quando nós temos algum projeto, algum sonho, algo a fazer, mas logo percebemos que este caminho que iremos traçar não vai ser muito fácil como assim a nossa mente projetou. E é por isso que às vezes nascem algumas pedras de tropeço, tentando atrapalhar os nossos projetos, tentando atrapalhar a chamada ministerial que Deus tem para as nossas vidas. É aí que vai depender muito da mentalidade da pessoa, se estas pedras servirão de tropeço ou se servirão de algum benefício para as nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer em Neemias, no capítulo 4 e no versículo 2, somente a última parte desse versículo, diz assim: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Nesta passagem nós vemos Neemias trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós sabemos e conhecemos essa história que alguns inimigos pretenderam retardar a obra da edificação dos muros, tentando atrapalhar a obra de Neemias. É muito conhecida as palavras que Neemias disse, dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei parar. É muito importante nós sabermos, mesmo quando existem pedras no nosso caminho, que a obra que estamos fazendo ela é grande e de modo que nós não podemos parar ela. Apesar que Sanbalate, Tobias e Gesem tentassem atrapalhar a produção do trabalho de Neemias, ele insistiu e não perdeu tempo com as pedras de impedimento que estavam aparecendo nos seus caminhos. A Bíblia vai nos dizer também que Jesus edificou a igreja sobre a pedra. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 16, Jesus nos confirma: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As pedras elas são muito importantes porque, ao mesmo tempo, quando ela serve de impedimento, ela também serve de fortalecimento. Porque a casa que é edificada sobre as pedras, sobre a rocha, ela tem mais firmeza do que a casa edificada sobre a areia. Nós podemos olhar para este ponto das pedras com dois tipos de visão, ou de impedimento ou de provação para o nosso fortalecimento. Por tudo que Deus coloca em nossas vidas, Ele sempre estará nos preparando para algo maiores. Às vezes, eu sempre digo que se Deus pudesse perguntar a nós se nós estivéssemos preparados para enfrentar alguma provação, nós sempre diríamos que não, porque é muito fácil o homem dizer que não quer passar por provações. Mas nós esquecemos de um mínimo detalhe, que é necessário nós passar pelo deserto para então chegarmos à terra prometida. Toda promessa de Deus ela vem embrulhada em um certo pacote chamado provação, onde Deus usa esse negócio chamado de provação para nos fortalecer. Há um ditado que diz que quanto maior for a tua prova, se prepara, porque muito maior será a tua vitória. Tudo que nós chamamos de dificuldade de provação, na verdade, para Deus é preparação. Porque o que Deus vai fazer é muito grande, mas às vezes nós estamos tão acostumados com o que estamos vivendo e não estamos preparados para as grandes obras que Deus está tentando fazer em nossas vidas. Então, é necessário, assim como Deus fez com Ezequiel, pegar pelas nossas mãos e nos colocar no meio do vale. Mas no meio desse vale, fique em paz, porque você será uma voz para profetizar a vida que está tanto necessitada neste vale. Então, Deus nos usa para profetizar em meio às nossas provações. Mas, irmão, qual que é os benefícios das pedras? Como, por exemplo, para Jacó, pedras para Jacó serviu de travesseiro para ele ter um sonho. Ele dormiu e sonhou o sonho de uma escada que ele via anjos descendo e anjos subindo. As pedras na mão de Davi foi usada para derrubar o gigante que vinha assolando e trazendo preocupações para a nação de Israel. E é sobre este ponto de vista que nós podemos perceber que, na verdade, as pedras elas são muito mais beneficiatórias para nós do que pedras de impedimento. Quando nós temos a visão espiritual, quando nós mantemos a nossa visão espiritual aberta, logo percebemos que na verdade não é impedimento, mas é Deus nos capacitando para algo maior que Ele tem preparado.
Não se esqueça, receba esta palavra em nome de Jesus e que o Deus de Abraão venha te fortalecer nesta grande obra que você está fazendo. Assim como Neemias, que ele reutilizou aquelas pedras queimadas. E aqui eu termino esta passagem porque para muitas pessoas, olhando aquelas pedras queimadas, não serviria mais para a reedificação de um grande muro, que serviria de proteção para a cidade de Jerusalém, pois a edificação deste muro significava proteção para a cidade de Jerusalém. Mediante aquelas pedras queimadas, os inimigos olhavam e diziam: uma raposa virá e derrubará este muro, achando que aquele muro seria tão frágil que até mesmo uma raposa, ao se encostar naquele muro, conseguiria derrubá-lo. Mas Deus é o Deus que confunde os inimigos. O segredo não estava em si nas pedras, mas aquilo cumpre o que o salmista escreveu, que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. Nunca se esqueça, a nossa força, ela não vem das nossas obras, mas vem do Senhor, que permite que, mesmo com poucas coisas, nós sejamos uma cidade bem edificada e fortalecida, em nome de Jesus. Nunca rejeite as pedras que têm aparecido no seu caminho, pois elas servirão para a construção dos muros que Deus está nos dando para a proteção das nossas vidas. Que Deus te abençoe.